A gente sabia que essa história iria vir à tona e a gente ia saber a verdade, porque hoje a gente vive no tempo da internet. A história do depoimento de Funaro vai revelar o golpe parlamentar que aconteceu no Brasil no ano de 2016. Funaro diz, segundo aqui a revista Época Negócio, no dia 13 de setembro de 2017, Temer e Cunha tramavam diariamente a queda de Dilma Rousseff, diz Funaro em delação. A afirmação consta de um dos anexos da delação do corretor. Na verdade, a gente sabe que a delação de Funaro diz que Cunha pediu a compra de votos por impeachment. Mais precisamente, Temer e Cunha tramaram um golpe, diz Funaro, que pagou por deputados. Aqui, ainda vice-presidente da República, Michel Temer, e o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, tramavam diariamente a derrubada da presidente Dilma Rousseff. A afirmação é do corretor financeiro Lúcio Funaro, que era o braço direito de Michel Temer nos esquemas de corrupção dele depois que o Gedel saiu. E que, em anexo, em sua delação premiada, homologada pelo Supremo Tribunal Federal, ele descreve a relação com a cúpula do PMDB e nomeia os operadores de Temer em supostos esquemas de corrupção. Na época do impeachment de Dilma Rousseff, eles confabulavam diariamente, tramando a aprovação do impeachment e, consequentemente, a assunção de Temer como presidente. Disse Funaro, a concretização do golpe foi feita pela compra de deputados com dinheiro da JBS, segundo os delatores da empresa. A propósito, hoje é um dia bombástico no Brasil. Hoje também Joesley Batista, que denunciou também parte desse golpe, foi preso pela Polícia Federal. Parece que denunciar Tucano da cadeia, parece que o Ibama não tem problema com isso aí, prender Tucano, denunciar Tucano, mexer com Tucano da cadeia, mexeu aqui com o outro aqui, o Temer também da cadeia, não que o cara seja um santo, mas o cara mexeu com o Supremo, velho. E aí o pacto, segundo o Romero Jucá, o pacto da Lava Jato envolvia o Supremo e tudo. Então o cara denunciou também alguém do Supremo e a Procuradoria-Geral da República e aí ferrou, acabou sendo preso. Não teve inteligência suficiente para entender o que ele podia soltar. Né? E enquanto isso, eu vou dar minhas boas-vindas aqui ao Morpheus, aqui do canal Notícias Comentadas, sejam bem-vindos a esse vídeo. Pessoal, se inscrevam no canal e compartilhem, porque hoje o Brasil está pegando fogo com tanta notícia bombástica. Veja só, aqui na revista Época, no dia 13 de setembro, diz o seguinte, o corretor Lúcio Funaro disse em delação premiada que na época do impeachment, o então vice-presidente Temer tramava diariamente, dia após dia, a deposição da ex-presidente da República, Dilma Rousseff, com o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eles planejaram o golpe parlamentar, os dois. A afirmação consta de um dos anexos da colaboração de Funaro, já homologada pelo STF, na qual ele descreve a relação com a cúpula do PMDB e nomeia os operadores de Temer em supostos esquemas de corrupção. Uma outra reportagem aqui mostra o quadrilhão de Temer, revelado aqui pela Polícia Federal, que tem ligação direta com, no caso aí, o golpe parlamentar, mas também com toda essa cena de roubo tudo. E aí você vai ver alguns dos nomes e boa parte deles já presos. Vejam, Michel Temer, aqui no centro, isso aqui é da revista Veja. Aí o Henrique Alves, que se eu não me engano está preso, Moreira Franco, acusado de vários processos de corrupção, Eliseu Padilha, José Yunes, também metido em rolo, Rocha Loures foi pego com a mala de dinheiro, Tadeu Filipelli, todo esse pessoal, o Eduardo Cunha, Gedel Vieira, tudo preso, Lúcio Funaro preso, Fábio Cleto, todo esse pessoal aqui envolvido em processo de corrupção, naquilo que chama-se quadrilhão de Temer. E aqui a outra notícia diz o seguinte, continuando, conforme Funaro, Cunha sempre foi o arrecadador de propinas para o chamado quadrilhão do PMDB, enquanto Temer atuava no núcleo político, viabilizando os interesses das empresas que pagavam subornos ao grupo. Funaro afirmou que a relação de Cunha e Temer oscilava, dependendo do momento político. Na época do impeachment de Dilma, eles confabulavam diariamente tramando a aprovação do impeachment e, consequentemente, a assunção de Temer como presidente, exemplificou o corretor num dos trechos do anexo. Temer e seu partido romperam com Dilma meses antes de o afastamento dela ser aprovado e confirmado, mas agora o presidente sempre registrou a peste de conspirador ou golpista. Procurado, o Palácio do Planalto ainda não comentou as declarações de Funaro.
A defesa de Eduardo Cunha se manifestou da seguinte forma: enquanto não for levantado o sigilo, a defesa de Eduardo Cunha não comentará o suposto termo de delação. Quer dizer, ele não negou o processo e nem tem como negar. Afinal de contas, ele está na cadeia e o Temer está solto. E eles dois planejaram junto. Imagina como o cara está se sentindo. Aqui na revista, lembrando que a revista Época também participou desse golpe, tá? Hoje eles têm que divulgar isso aqui. Imagino que eles publicaram isso aqui com bastante medo e precaução. Sabe, caraca, agora vai ficar claro que foi um golpe. E quem sabe parte do dinheiro da JBS veio aqui para Época Negócios, outra parte veio para a revista Veja e outra parte foi para Globo e outra parte foi não sei para quem. Porque se foi um golpe, esse golpe foi planejado, arquitetado, teve patrocínio da JBS, Paulinho da Força mesmo disse que tinha gente querendo patrocinar o golpe. Então, se foi um golpe e teve patrocínio, alguém recebeu para participar do golpe. E a imprensa participou disso ativamente, naquilo que a gente chama os heróis do impeachment, né? Tem toda uma turma que precisa ser responsabilizada, inclusive as pessoas que foram para a rua de verde e amarelo, os zumbis, os abestados, que esses não ganharam bosta nenhuma e serviram só de zumbi, de palhaço no meio da rua lá, participando de um golpe que colocou uma quadrilha de corruptos no poder. A delação de Funaro, Cunha pediu compra de votos por impeachment. Em sua delação premiada, o operador financeiro diz que o ex-presidente da Câmara e Michel Temer confabulavam diariamente sobre cassação de Dilma. No ano passado, período em que começou a tramitar o pedido de impeachment de Dilma, eles planejavam isso diariamente. É a mesma coisa que está dizendo na reportagem anterior. E aqui no Brasil 247, ele diz que, na verdade, os dois pegaram parte desse dinheiro e compraram votos de deputados. A derrubada do presidente. Afirmação de Lício Funaro, nomeia os operadores de Temer. Na época do impeachment, eles planejavam isso diariamente. Na época, eu vou deixar aqui o link para que vocês mesmos possam ver aí essa questão da compra dos deputados. Imagine que Gedel Vieira Lima, por exemplo, foi pego aí com 51 milhões de reais. Então dava para comprar o voto aí de alguns deputados. Bom, pessoal, dentro desse contexto não se pode esquecer os heróis do impeachment. E aqui o canal Notícias Comentadas faz história. Nós registramos os heróis do impeachment de Dilma. Sabendo que foi um golpe, e cada dia mais está mais provado isso, que foi um golpe, é preciso saber quem participou desse golpe. Esse vídeo aqui é do dia 1º de setembro de 2016, mas ele passa a ser histórico, porque a gente consegue, sabendo que foi um golpe, identificar quem participou, um por um. E essa turma, eu garanto a vocês que boa parte dessa turma vai estar pedindo seu voto no ano que vem, nas eleições, se houverem eleições, né? Se eles conseguirem deixar que hajam eleições. Mas provavelmente vão estar lá participando e pedindo seu voto. É muito, mas muito, muito importante você compartilhar esse vídeo para que fique bem claro que, por exemplo, essa turma aqui, como Magno Malta, que aparece aqui, ó, também participou do golpe. Cássio Cunha Lima participou do golpe. Silas Malafaia participou do golpe. Tá? Todo esse pessoal que participou desse golpe, eles precisam ser responsabilizados. Claro que um dos grandes nomes desse golpe, aí a grande mídia, além da grande mídia, também foi Aécio Neves e a turma do PSDB. Afinal de contas, esse governo está fazendo o governo do PSDB, o plano de governo do PSDB. Aqui na revista, aliás, no site Brasil 247, diz que Polícia Federal retrata Temer como chefe do quadrilhão. Isso aqui seria uma foto que foi apresentada pela Polícia Federal Brasileira e que mostra o Temer aqui bem no centro, comandando esse quadrilhão de corruptos que estão desviando dinheiro de todas as partes aí, de todos os setores do Brasil. O seu dinheiro do seu imposto está indo parar aqui na mão desse quadrilhão, segundo a Polícia Federal, que diz que esse gráfico montado retrata Michel Temer como o chefe de uma máfia montada para assaltar o Estado. A Polícia Federal fez um organograma do quadrilhão do PMDB da Câmara, na qual indica flechas para Temer, ao lado do ex-deputado Eduardo Cunha, no comando da gestão do núcleo político da quadrilha. A Temer se reportariam deputados e ex-deputados que atuaram no Planalto, como Gedel Vieira Lima, Henrique Alves, os dois já presos, e Eliseu Padilha ainda solto, mas também acusado de corrupção. É o Angorá da Odebrecht. Acusado de receber 10 milhões de reais da Odebrecht. Na descrição da Polícia Federal, o gráfico tem como referência o presidente do Brasil, Michel Temer. O presidente golpista do Brasil, Michel Temer.
por ser Sua Excelência justamente o ponto comum entre as pessoas. Temer é uma das peças centrais desse golpe e é acusado de ter recebido, aqui nesse processo que a Polícia Federal identificou, 31,5 milhões de reais. Aqui tem uma outra foto aqui na revista Veja, lembrando que a revista Veja, além de ser golpista, é também mentirosa. Então a gente tem que ler tudo que está na revista Veja com muita cautela, porque ela mente muito, com interesse próprio. Não é uma revista comprometida com a qualidade da notícia. Ela é comprometida com a deturpação de quem está pagando ela. Sendo assim, ela muito provavelmente também recebeu dinheiro. Esse dinheiro aí que pagou o golpe também, quem sabe, tenha ido aí para a revista Veja, já que a revista mente muitas vezes e o canal Notícias Comentadas já provou isso. Então aqui também está essa reportagem, também tem um esquema aqui com um desenho desse quadrilhão de Temer. E aí, pessoal, eu vou terminar esse vídeo fazendo algumas considerações que são o seguinte. Qual a participação da República de Curitiba nesse golpe? Boa parte dos movimentos que levaram os zumbis para a rua do Brasil, que apoiaram o golpe a troco de nada, serviram de otários, serviram de babacas para um grupo, uma quadrilha de corruptos que pegou o dinheiro, comprou mídia para levar por controle remoto toda essa cambada aqui para a rua, protestar contra uma presidente que estava no meio de um fogo cruzado de corruptos. Dilma Rousseff vai sair dessa história como uma heroína. E você que foi pra rua pediu a saída da Dilma? E você que fez musiquinha, que fez passinho de dança contra Dilma Rousseff, automaticamente você fez passinho de dança em favor dessa quadrilha, amigo. Porque quando você foi pra rua, você sabia que o Temer ia virar presidente. Então você colocou ele lá. É preciso entender, foi você que colocou o Temer lá. Foi você com apoio de uma classe de artistas também, que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, artistas contra Dilma. E você vai ver uma quantidade de nomes, por exemplo, o Ronaldo, o jogador Ronaldo. Tá? Esse comediante aqui, esqueci o nome dele, mas ó, Suzana Vieira, esses atores da Globo aqui, toda essa cambada de idiotas que foram para as ruas e usaram suas próprias imagens, inclusive esse aqui fez o filme Lava Jato e está representando o Moro, quem sabe o Moro também participou desse golpe. Minha gente, é muita grana da JBS que bancou o golpe, outro que participou do golpe, esses dois aqui, ó, Angélica e o Luciano Huck, toda essa cambada aqui, ó, todos eles precisam ser responsabilizados pelo analfabetismo político que eles tiveram em se manifestar a favor de Temer. Não adianta dizer que foi contra Dilma. Eles derrubaram um governo legítimo para colocar uma quadrilha no poder. E todo esse povo tem a responsabilidade. Logicamente que boa parte deles vão se acovardar e vão dizer que político nenhum presta, por isso que eles vão ser Bolsonaro, e aí vão pisar mais ainda na merda que eles fizeram, né, levando para o lado do extremismo, fazendo de conta que a ditadura militar brasileira foi um paraíso. Como o Zezé de Camargo já falou besteira lá, dizendo que não existiu ditadura. É por quê? Porque o Zezé de Camargo também apoiou o golpe. O Zezé de Camargo, com essas historinhas dele, colocou o Temer na presidência. Zezé de Camargo, escute o que eu digo, Zezé de Camargo, que agora está falando merda aí de novo, colocou o Temer na presidência. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas por isso. Suzana Vieira colocou essa quadrilha no poder. Regina Duarte colocou essa quadrilha no poder. Todos eles precisam ser responsabilizados. Seja através dos seus Facebooks, você tem que, escrever um comentário lá, chamaram de golpista e agora existe prova. Compartilhe esse vídeo lá, dizendo que o Morpheus chamou eles, responsabilizou essas pessoas pelo golpe que eles ajudaram a colocar no Brasil. Essas pessoas ajudaram a entregar o governo brasileiro para uma quadrilha de corruptos. Enquanto isso, a Dilma é inocentada de todos os processos que acusaram ela. Foi retirada do poder na marra. Uma heroína que estava no meio do fogo cruzado, simplesmente do quadrilhão do PMDB, liderado por Michel Temer. Eu queria saber o seu comentário. É hora também dos coxinhas, ditos coxinhas, se tornarem de fato brasileiros.
e admitirem a cagada que fizeram, porque agora a gente precisa deles também. Não é assim que a gente vai declarar guerra e Brasil do Norte e Brasil do Sul. Não tem nada disso. É preciso que as pessoas, os golpistas que apoiaram essa quadrilha, que eles se redimam e vistam a camisa do Brasil de fato, admitindo que eles fizeram uma cagada, que fizeram merda. Voltem a vestir a camisa do Brasil para defender agora o país desse antro de corrupção que eles ajudaram a colocar lá. Tenham um mínimo de humildade e hombridade e compromisso com o seu país, porque senão, amigo, além de golpista, nós vamos dizer que você também não tem amor nenhum à sua pátria. Pense nisso, repense a sua posição política, repense o seu analfabetismo político, repense você que diz que não gosta de política e acaba sendo governado por quem gosta, um monte de pilantras. Quem está compromissado mesmo com a mudança do Brasil tem que se aprofundar em política e tem que entender de política para deixar de servir de zumbi para a grande mídia, para deixar de ser os abestados, os usados, os manipulados pela grande mídia. Aprenda, saia do analfabetismo político. Regina Duarte, Suzana Vieira, toda essa cambada, Zezé de Camargo e vocês todos que vestiram camisa verde e amarela para entregar o Brasil para essa quadrilha. Saiam do analfabetismo político. O Brasil precisa de vocês urgentemente, para ontem. Tenham no mínimo a humildade e hombridade de corrigir a merda que vocês fizeram. E o resto do pessoal que sempre foi contra esse golpe, agora é hora de demonstrar, pessoal. Agora é hora de fazer alguma coisa e mostrar que tem que tirar esse quadrilhão da presidência da República. É vergonhoso isso para o nosso país. Um grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá.